Tito 1, do 1 até o 4. Vamos nos pôr de pé para ler a palavra de Deus em reverência ao Senhor. Diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandado de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz, da parte de Deus Pai e Jesus Cristo, nosso Salvador. Oremos. Deus, muitíssimo obrigado, Pai, porque o Senhor traz um relacionamento muito próximo, Deus, entre a gente e Ti, Pai. Obrigado porque a Sua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela entra no mais profundo do nosso coração e ela transforma, Pai. Eu peço que nessa noite o Senhor nos abençoe através da Sua palavra, Deus. Que o Senhor me guie, que não sejam as minhas palavras, mas simplesmente eu seja um canal, uma ferramenta do Senhor para trazer a palavra para os irmãos da igreja, Deus. Nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esse daqui é somente a introdução, né? Que a gente está vendo de Paulo para Tito. Algumas coisas que a gente precisa entender, antes de eu explicar o contexto, exatamente o que está falando esses 4 versos, é importante a gente entender que esses 3 pontos aí, pelo menos, né? Primeiro, quem era Paulo? O primeiro verso já fala, né? Servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Quem era Tito? Tito ele era um discípulo de Paulo e ele era um pastor. Algumas pessoas entendem que Tito ele era não só um pastor, mas um pastor de pastores. E em outra oportunidade eles estiveram em Creta. É uma ilha que fica perto da Grécia. E nessa ilha estava Paulo e Tito. Paulo foi embora e Tito ficou lá. Tito ficou lá para quê? Qual era o principal objetivo de Tito? Tito ele tinha a obrigação, de acordo com o que Paulo pediu para ele, de encontrar presbíteros, encontrar pastores para eles guiarem o povo que estava naquela ilha. E a gente vai entender que isso não era uma tarefa tão simples assim, né? Apesar de ser uma tarefa temporária, no final da carta, no verso 3:12, Paulo fala para Tito: olha, você vai ficar aí até eu enviar o Ártemas ou o Tíquico. Até esse momento, você fica aí e você encontre pastores, pessoas fiéis que possam guiar a igreja aí em Creta. Isso é fundamental para a gente entender. Não diferente, eu quero explicar algumas partes mais do contexto de quem era esse pessoal que estava nessa ilha, quem eram os cretenses. Antes de explicar eles, isso daqui são as qualidades que o Paulo pediu que Tito encontrasse nas pessoas de lá. As pessoas de lá tinham que ser irrepreensíveis, maridos de uma só mulher, não orgulhosos, tinham que ser não inclinados à ira, não dados ao vinho, não violentos, não cobiçosos, não gananciosos, hospitaleiros, bondosos, sóbrios, justo, piedoso, controlado e apegado à palavra fiel do Senhor. Essas são as qualificações que Paulo disse que a pessoa que deve guiar a igreja deve ter. E a missão de Tito era simplesmente, a principal missão de Tito era encontrar essas pessoas para ficar lá em Creta cuidando deles. E a gente vai ver que não era bem essa situação que Creta estava vivendo naquele momento. Creta é muito conhecida por ser um lugar de pessoas muito impiedosas, pessoas muito más, que, diferentemente de serem piedosas, serem pessoas fiéis à palavra de Deus, elas eram pessoas muito más. E o próprio contexto da carta leva a gente a ver isso. O primeiro verso que eu quero trazer é esse aí, o 10 e 11. Sublinhado em branco, eu coloquei algumas características negativas do povo de Creta, a fim de a gente entender que não era uma situação muito favorável para Tito encontrar essas pessoas, né? Porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, simplesmente por torpe ganância. É interessante a gente ver que, quando ele cita aqui insubordinados, pessoas que falam demais, enganadores, esse pessoal da circuncisão é um contexto que é muito próximo da gente, apesar de a gente não estar em Creta, né?
é uma pessoa que ela não acredita somente, ela acredita que Jesus veio, o que acontece? Ele está lutando contra ensinos errados na igreja de Creta. E naquele povo, quem que eram esse pessoal da circuncisão? Eles entendiam que o que Jesus fez na cruz não era completamente suficiente para salvar eles. Eles acreditavam que eles deviam manter a lei, como, por exemplo, a lei da circuncisão. Isso ia ajudar eles, ia favorecer com que eles completassem a obra para serem salvos. E é daí para pior. A gente vai ver que, além deles não acreditarem na palavra como ela é ensinada, eles também eram mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Isso foi um próprio profeta deles que disse. Então, no próprio meio deles, eles entendem que eles são mentirosos, feras terríveis e preguiçosos. Não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. A gente vê que, de acordo com esses versos, em Creta não existiam pessoas que viviam segundo a própria verdade. E fica pior. Para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Temos aí pessoas impuras, temos pessoas descrentes, corrompidas. Eles negam a Deus pelas obras. Eles falam que eles acreditam em Deus, falam que eles são servos de Deus, mas o que eles praticam não faz sentido, não está coerente com o que a Bíblia ensina. E por isso eles são abomináveis, são desobedientes e são reprovados para toda e qualquer boa obra. O texto continua a partir do capítulo 2, de maneira um pouco diferente. Nessa parte aqui, Paulo está falando Tito para ele exortar tipos diferentes de pessoas de maneiras diferentes, de acordo com a coisa que cada pessoa tem que arrumar. Primeiras pessoas que ele pega, ele fala que é para Tito exortar os homens idosos. Lá em Creta, o que os idosos eles faziam então? Se Tito tem que exortar para que eles sejam dessa maneira, quer dizer que eles não eram dessa maneira, né? Então eles, em vez de temperantes, eles eram pessoas descontroladas. Ao invés de respeitáveis, eles eram desrespeitosos, eram insensatos e eram doentes na fé, eram doentes no amor, doentes na constância. As mulheres idosas, que são as mulheres que deveriam estar ensinando as mais novas a como liderar a casa, ensinando os filhos e tudo mais, elas não eram sérias no proceder, eram caluniadoras, elas eram escravas do vinho, e tudo que elas ensinavam era errado. E as mais jovens, elas seguiam um exemplo, o mau exemplo. Em vez delas amarem o marido, amarem os filhos, elas eram insensatas, desonestas, elas não eram boas donas de casa, eram maldosas e não eram sujeitas aos maridos. Só para esclarecer um pouco mais a ideia, aqui quando ele fala boas donas de casa, ele não está falando que elas tinham que ser, o pensamento hoje, para quebrar essa ideia machista que existe hoje, não está falando para elas serem pessoas que lavam a louça, que passam a roupa, que passam o pano, tiram o pó dos móveis. Naquele contexto, eu acho que sim, elas deviam fazer coisas semelhantes a essa, mas não é isso que Paulo está falando. O que ele está querendo dizer é que se elas amarem os maridos, e se elas amarem os seus filhos, isso vai ser cuidar bem da casa. O fato delas não amarem os maridos, delas não amarem os filhos, leva elas, então, a não cuidar bem da casa. Existe uma possibilidade também de interpretação de o fato das mulheres não amarem os maridos e os filhos, elas nem sequer ficarem em casas, o que traz aquele contexto de que são mulheres que estão em outro lugar sem ser a casa, que dá brecha para a gente entender como mulheres que estão aí soltas na vida, despreocupadas até com um relacionamento sério com a própria família e com o marido. Os moços de lá, os jovens, também não estavam numa situação muito favorável. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo dignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Até mesmo os jovens, né, que era o pessoal que devia liderar, trabalhar, desenvolver a economia, eles são pessoas que não têm critério para nada,
o padrão deles é fazer coisa errada, eles não são íntegros, eles são corruptos, são irreverentes. Tudo que eles falam é passível de repreensão a qualquer momento. Até mesmo os servos, né? Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, nem o furtem. Até mesmo o escravo, nem o escravo respeitava ninguém lá. Ele que é uma pessoa que, se não cumprir, ele recebe penalidades severas, ele está roubando, ele está respondendo para o senhor dele, ele está desobedecendo. Então, Paulo continua no capítulo 3, agora não falando de grupos específicos de pessoas, mas mais uma vez falando do geral. E no geral, a coisa também não melhora. Ele está falando que todo mundo ali, ninguém se sujeita, na verdade, ninguém se sujeita aos governantes, nem às autoridades, ninguém é obediente, todo mundo está pronto para fazer o que é errado, todos são difamadores, todos são altercadores, e eles não dão prova nenhuma de cortesia. Então, Creta era um lugar com pessoas bastante carentes, né, de graça, de misericórdia, de amor uns para com os outros e também para com Deus. O último verso que eu gostaria de trazer está no 3:3, que Paulo fala assim: pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Tito estava procurando uma pessoa assim, irrepreensível, marido de uma só mulher, uma pessoa fiel a Deus, que vive segundo a sã doutrina. Aparentemente, essa não era uma tarefa muito fácil para Tito fazer. Por quê? Porque lá em Creta, em vez de a gente encontrar uma pessoa assim, a gente encontrou uma pessoa dessa maneira. Pessoas insubordinadas, enganadores, pervertidos, gananciosos, mentirosos, feras terríveis, corrompidos, eles negam a Deus com as obras, são abomináveis, são desobedientes, são reprovados para toda e qualquer obra. Recapitulando, o homem, que são os homens mais velhos, os anciãos, que deviam estar ensinando os mais novos a como se portar, como liderar, como trabalhar direito, eles são descontrolados, desrespeitosos, insensatos, são doentes na fé, no amor e na perseverança. As mulheres que deviam dar um exemplo para as mais novas, ensinando a amar os filhos, a amar os maridos e guiar a casa, elas têm desvio de conduta, elas são caluniadoras, elas são bêbadas, alcoólatras, e tudo que elas ensinam é completamente mal. Fica para mim, vocês acham que é fácil essa tarefa que Tito tem aí? Eu acho que é muito difícil. Eu sou seminarista aqui, estou no meu primeiro ano de seminário, mas imagina como se aqui, o pastor Emerson chegasse e falasse: ô Betinho, vamos pregar então? Vamos pregar, pastor, a gente tem que pregar o evangelho. Vamos numa prisão, segurança máxima, vamos? Eu falo, vamos. Aí a gente chega lá na prisão, organiza o culto, prega para todo mundo. Num lugar que tem assaltantes, tem ladrões, tem de tudo lá dentro. A gente prega o evangelho. Aí quando terminou de pregar o evangelho, eu estou terminando de arrumar as cadeiras. Pastor, cadê o pastor? O pastor foi embora. Aí o pastor me liga, falou: Betinho, olha, eu deixei você aí. Mas é o seguinte, eu sei que aí tem um pessoal que tem bastante estuprador, tem um pessoal aí que é bem barra pesada, tem chefe da máfia, um monte de gente que não quer muita coisa certa. Mas você fica aí e você encontra neles pessoas fiéis a Deus, pessoas que seguem a palavra, porque eu quero organizar igrejas aí dentro, nesse contexto. Você acha que isso seria uma coisa humanamente possível para fazer? A minha analogia não é tão boa para explicar quão grave era a situação em Creta. Numa cadeia tem controle, o policial está lá, qualquer coisa, o policial vai lá e me salva, sei lá, eu não morro. No contexto de Tito não era tão bom assim. Era muito difícil conseguir fazer aquilo. Você consegue entender agora, eu acho, quão ruim era a situação que ele estava passando. Outra coisa que ajuda você a entender é a questão que a gente entende muito bem também o contexto que a gente vive. O segundo ponto que eu quero trazer aqui são os brasileiros. Você conhece melhor do que ninguém as pessoas do seu convívio social. Aqui na imagem, eu trouxe
é um pouco forte, eu peço até desculpa para os irmãos, mas acho que vai para expressar a ideia da gravidade da situação que a gente vive. Tem uma pessoa ali, uma jovem, não sei quantos anos ela tem, aparentemente ela está inconsciente, devia estar vomitando naquele vaso sanitário. Ali embaixo tem uma palavra que chama pornografia, e embaixo tem uma representação que eu entendo de fofoca. Tem a imagem do WhatsApp ali, mas pode ser qualquer coisa, pode ser o seu Facebook, pode ser o seu telefone, pode ser os seus amigos do prédio, são as pessoas que você mantém relacionamento. Em alguma delas, em algum nível, vocês conhecem alguém que faz apologia ao uso de drogas ou acha legal ficar bêbado, acha legal perder a consciência para ter algum tipo de recreação ou diversão? Você conhece alguém que faz apologia à pornografia, seja desde um próprio comentário malicioso ou até explicitamente? Fofoca. Você conhece alguém que gosta de falar mal dos outros ou que gosta de... Não falar mal, estou só constatando a verdade. Você conhece alguém que faz isso? No seu grupo social, no prédio, no condomínio que você mora, talvez na sua rua, na faculdade, no trabalho. Tem pessoas assim? Descontroladas, desrespeitosas, insensatas. Pessoas que, com a prática delas, elas mostram estar doentes na fé, no amor e na perseverança? Eu acredito que você conheça pessoas assim. Estuprador de crianças em série é preso em Rio Brilhante. Eu não sei se os irmãos vão conseguir ler daí. Eu vou ler aqui o que está escrito ali embaixo, na segunda parte aqui da imagem. Diz assim: José Carlos da Silva, 36 anos, era um bom vizinho e tinha amizade com todos. José morava com seu filho de 9 anos, onde usava o menor para atrair as vítimas. José dizia aos pais das crianças para deixar as meninas irem até a sua residência e fazer companhia ao seu filho, que também é vítima nesse caso. José, por ser de confiança de todos, levava as meninas para a sua residência e, na oportunidade, abusava das crianças que tinham de 4 a 12 anos. Esse é o Brasil que a gente mora. Rio Brilhante fica distante daqui, mas podia muito bem ser o seu vizinho. Podia ser uma pessoa que mora no seu contexto de convívio social. Não está tão distante assim. O Ministério Público acha ao menos R$1,5 milhão na casa do prefeito de Indaiatuba. Na defesa dele, ele não foi considerado completamente culpado, são indícios, não tem provas ainda, mas convenhamos que é um bom indício, né? R$1,5 milhão de dinheiro em casa, guardado para reserva, acho que era, não sei para que era. O Brasil que a gente vive, corrompido, ganancioso, insubordinado. A igreja também não está livre desse mal. A Assembleia de Deus recebeu dinheiro de propina da Petrobras, diz o delator. Até onde vai a corrupção? Até onde vai todas essas coisas erradas? Em qualquer nível. Em Creta era com os homens mais velhos, com as mulheres mais velhas, com os moços, com as moças. Pensa assim, uma mãe que ela não ama nem o próprio filho. Pensa numa avó que ela vive bêbada. Tudo que ela faz é ensinar coisa errada. Pensa num estuprador de criança, em série, vários, crianças de 4 a 12 anos. Pensa num prefeito, a pessoa devia estar liderando, devia estar guiando a cidade dele para desenvolvimento, para ajudar o pobre, para ajudar o que é bom e para punir o que é mal. E ele mesmo está dando um mau exemplo. Imagina a igreja, que devia ser exemplo para o resto do mundo, que está se envolvendo em casos de propina. É muito, muito ruim essa situação. Mas você pode estar pensando também no seu coração, é ruim, mas eu não sou uma pessoa assim. Espero que não, mas lembre-se que o porquê que você não é assim. 3:3 diz assim: Nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Se você não é assim, você lembra por que você não é mais assim? O que aconteceu na sua vida para você não ser mais dessa maneira?
Agora que a gente já tem um contexto melhor do que está acontecendo na carta de Paulo para Tito e lá em Creta, e já consciente de que o problema que existia lá em Creta, se não é pior, é igual ao problema que a gente tem aqui no Brasil, quero trazer para vocês, no terceiro ponto que eu vou falar, como é que Deus resolve esse problema. Para isso, eu vou ler mais uma vez o texto, que diz assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e nos tempos devidos manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por mandado de Deus, nosso Salvador, a Tito. Verdadeiro Filho, segundo a fé comum, graça e paz, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Como é que Deus resolve esse problema? Primeira coisa que Deus faz é isso. Deus elegeu aqueles que podem ter fé nele. Um verso que eu acho que vai ajudar a gente a entender um pouco melhor isso é Romanos 10, 17, lembra? A fé vem por ouvir, e por ouvir a palavra de Deus. Assim como no contexto lá de Romanos 10, aqui é a mesma coisa. A fé não está vindo porque é Paulo. A fé está vindo porque Paulo está pregando a palavra de Deus. A fé não é uma coisa que nasce, que brota simplesmente de você. Ela brota em você. A fé vem simplesmente, puramente de Deus. E esse é o primeiro ato que Deus faz para resolver o problema ali em Creta. O segundo ponto é esse daí. Antes dos tempos eternos, ele prometeu a vida eterna. Eu vou ler outro verso para tentar explicar um pouco melhor o que está acontecendo nesse conceito. 2 Timóteo 1,9 diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Jesus Cristo, antes dos tempos eternos. Então, entendam que antes mesmo de você nascer, Deus já tinha te escolhido. Antes de você nascer, você já era, por Deus, considerado filho dele. Ele já tinha garantido para você a alegria de poder glorificar ele por toda a eternidade. Esse é o segundo ato que Deus faz. Outro verso para explicar isso ainda é Efésios 1,4, que diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Esse verso é bem legal, porque ele mostra não só quando que Deus fez isso, mas o porquê Deus fez isso. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Deus ele adotou a gente antes da fundação dos tempos eternos para a gente ser santo, para a gente ser propriedade dele. E é por isso que acontece o terceiro ponto, por isso que ele confia a palavra a Paulo. A gente vai ver que é através de Paulo que está acontecendo. Essa frase aqui, eu mudei um pouquinho a ordem dos versos, a fim somente de tentar explicar, porque Paulo ele diz numa ordem diferente do que acontece na prática. O que acontece? Paulo, firmado na esperança da vida eterna prometida por Deus, pregou a palavra de Deus, que o próprio Deus confiou a ele, para promover a fé de Tito e o levar ao conhecimento da verdade, que é o que conduz à piedade e a uma vida santa, mesmo em meio àquele caos. No verso 2, você pode perceber que Paulo ele tinha uma certeza. Qual que era a certeza dele? Era a certeza da salvação em Cristo, que o próprio Deus, que não pode mentir, já tinha prometido para ele antes dos tempos eternos. Essa certeza era o firmamento que Paulo usava, não somente isso, mas também em obediência, né? Mas essa era a base que Paulo tinha para ele pregar o evangelho, que o próprio Deus deu para ele essa responsabilidade. E por que ele pregava o evangelho? O propósito de Paulo estar pregando o evangelho era pura e simplesmente para promover a fé e levar ao conhecimento da verdade. Porque conhecendo a verdade, a pessoa pode ser liberta de todo o pecado, e isso vai levar a pessoa a ser santa. É dessa maneira que Deus está resolvendo o problema lá em Creta. Somente através da graça de Deus e os atos de Deus é que a gente consegue ser santo. É isso que Deus está fazendo lá.
Essa outra frase é outra afirmação que diz assim, ó: os atos de Deus resolvem o grande problema que Tito estava enfrentando em Creta. A maravilhosa graça de Deus era a única possível solução para que Tito constituísse presbíteros, homens santos, em meio a todo aquele caos. Quais foram os atos de Deus? Primeira coisa, Deus elegeu Paulo antes da fundação do mundo. Depois que elegeu Paulo, ele enviou Jesus para salvar Paulo. Lembra? Na estrada para Damasco, Jesus apareceu para ele, tudo mais. Naquele momento, Paulo ele recebeu a fé na mente e no coração dele. Essa fé levou ele a conhecer a verdade, e o conhecimento da verdade fez com que ele se tornasse santo. O fato dele ser santo levou ele a obedecer os mandamentos que Deus dá para ele, inclusive a grande comissão que Jesus dá. Então ele prega o evangelho. Para quem? Para Tito. Tito recebe o evangelho, e daí começa o ciclo novamente. Tito, sendo um eleito de Deus, ele ouve o evangelho, a fé de Deus entra na mente e no coração dele, então ele conhece a verdade, que é Cristo. A verdade torna ele santo, e a ideia é continuar a passar esse ciclo para as próximas pessoas, que é quem são essas pessoas? O pessoal que está morando em Creta. Como que Tito poderia, então, encontrar presbíteros com aquelas qualificações, pessoas santas, pessoas irrepreensíveis, que fossem capazes de liderar a igreja? Somente dessa maneira. Deus faz o quê? Antes da fundação dos tempos eternos, ele elege Tito. Depois de ter elegido Tito, ele enviou Jesus para concretizar essa ação. Então ele enviou Paulo para pregar para Tito, Tito recebe o evangelho, a fé entra na mente e no coração dele, ele conhece a verdade, ele se torna santo e prega para o povo de lá. Pregando para o povo de lá, os eleitos que estão lá, vai acontecer a mesma coisa. Eles vão ouvir o evangelho através de Tito, a fé que Deus vai estar dando para eles vai entrar na mente e no coração deles. Dessa forma eles vão conhecer a verdade. Conhecendo a verdade, eles vão poder ser santos. E somente assim Tito vai conseguir encontrar pessoas ali que são capazes de liderar a igreja com todas aquelas qualificações que Paulo tinha pedido para ele. O quarto ponto é que Deus mostrar para os irmãos que Deus faz a mesma coisa aqui. Da mesma forma que Deus tinha um problema muito grande ali em Creta, uma cidade completamente vazia de amor, vazia de paz, a gente viu que o Brasil não está diferente. E da mesma forma que Deus resolve o problema lá, Ele resolve o problema aqui. Antes dos tempos eternos, Deus prometeu a vida eterna e elegeu todos aqueles que podem ter fé. Isso vale para aquele tempo e vale também para hoje. E hoje, aqui no Brasil, Deus ele manifesta a palavra dele de várias maneiras. Eu citei 4 aqui apenas. A Bíblia. Livre acesso para todos nós em qualquer lugar. É no celular, é no tablet, é no papel, é no computador. Qualquer lugar. Indiscriminadamente. Você tem livre acesso à palavra de Deus. Missionários, né? Missionários que a gente tem aí em diversos campos no Brasil. A gente tem missionário em presídios, que nem eu falei, a gente tem missionário em hospital, tem missionário nos lugares mais longe, onde tem pessoas muito pobres, tem missionário em lugar muito rico, em creches, enfim, em diversos lugares. Tem muita pessoa que Deus está levantando para continuar esse ciclo, que começou lá atrás. E dessa forma, Deus tem resolvido o problema aqui no Brasil. O problema no Brasil é muito grande. A música que a gente cantou, né? A esperança de que a gente vai ter a vitória através de Cristo, né? A última música que a gente cantou no louvor hoje. É a mesma ideia. O problema nosso é muito grande, porque a gente confia que é possível existir vitória. Porque Deus age no nosso meio. Eu selecionei aí pastores também, né? Pessoas que Deus levanta para liderar igreja e ensinar. Mas a última pessoa que eu coloquei ali é você. Entenda que se você é uma pessoa que é regenerado, Deus já te salvou, já fez tudo por você, você é a pessoa responsável hoje para ajudar a resolver a situação que o Brasil está vivendo. Te entristece saber que tem... É muito triste isso. Saber que existe aí um estuprador em série. Te entristece isso? Saber que o governo que você tem hoje é completamente corrupto em qualquer âmbito, em qualquer lugar. Desde o vereador até o presidente, até deputado. Qualquer lugar você vai encontrar pessoas corruptas. Isso entristece seu coração? Essa é a chave para você resolver esse problema. Você é a pessoa que Deus colocou no Brasil para resolver esse problema.
A única forma dessas pessoas saírem dessa situação é ouvindo o Evangelho. Através de quem? Através de você, através de mim. Porque se essa pessoa for um eleito de Deus, a fé vai entrar na mente e no coração dela. Então ela vai ter o pleno conhecimento da verdade, que é Cristo. Conhecendo Cristo, ela vai parar de fazer tudo aquilo. Esse é o único caminho possível. Mais uma vez eu vou ler Tito 3, só que agora eu vou ler do 3 até o 7. Diz assim, ó: Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Você, aqui, hoje, sentado aí, você é a prova de que Deus transforma. Eu não sei quanto tempo atrás, pode ser muitos anos atrás, mas você era igual ou pior à situação que a gente vê fora, aqui no Brasil, e a situação que o povo que estava lá em Creta. Por mais que você talvez não tenha cometido todos esses atos horríveis, você tinha, sim, todo o potencial para fazer aquilo. Se você não fez, dê graças a Deus, dê glórias a Deus porque você não fez isso de errado. Porque isso ia trazer diversas consequências para a sua vida. Por mais que Jesus salve a pessoa daquela situação, tudo que você faz tem, sim, consequências. A ideia principal que eu queria trazer para os irmãos é essa. A palavra de Deus, ela promove a fé dos seus eleitos e o pleno conhecimento da verdade, o que os leva a ter uma vida santa. Caminhando já para o final, 4 aplicações que eu quero trazer básicas, de acordo com esse texto, para a nossa vida. Primeira coisa, leia a Bíblia. A fé vem por onde? Vem por ouvir a palavra de Deus. Se é assim que a fé vem, se você lê a Bíblia, você vai receber a fé. Recebendo a fé, você vai ter o conhecimento pleno da verdade. Conhecendo a verdade, que é Cristo, você será liberto de todos esses problemas. Eu não conheço a sua vida. Talvez você seja uma dessas pessoas que se enquadrou. Pô, eu sou corrupto, eu sou mentiroso. Eu sou uma pessoa, tudo que eu falo é passível de repreensão. Você está cansado de ter uma vida assim? É isso que você precisa. É de evangelho. Leia a Bíblia. Com ela você vai receber a fé, você vai conhecer a verdade e você vai se libertar desse mal. Segundo ponto, dê ouvidos ao seu pastor local. Aqui na igreja, graças ao bom Deus, a gente tem um pastor, o pastor Emerson, ele é uma pessoa muito voltada para os ensinos bíblicos. Compartilhando um pouco da minha vida pessoal com o pastor Emerson, tem um momento que é muito difícil. Teve momentos que eu não queria dar ouvido ao pastor. Momento que eu estou errado, mesmo lendo a Bíblia. Momento que eu leio a Bíblia e não percebo que a Bíblia está me acusando de uma coisa que eu estou errado. E não foi nenhuma, nem 2, nem 3 vezes. O pastor Emerson foi uma pessoa que Deus levantou na minha vida para pregar o Evangelho de maneira que eu escutasse mais claramente. É a pessoa que, assim como o Paulo fala para Tito exortar as pessoas que estão lá, eu vejo que Deus hoje levantou o pastor Emerson na minha vida para me exortar. É difícil, é muito difícil. Tem hora que... Eu me lembro de um dia que era uma coisa muito simples, que eu estava errado muito claramente, mas eu não enxergava. Eu passei na casa do pastor só para pegar garrafa plástica retornável. A gente ficou mais de 1 hora conversando na frente do portão, e o pastor falando, Betinho, você está errado. Eu falei, não. Até que chegou uma hora que ele falou, olha, você está errado por causa disso. Eu falei, estou errado. Me desculpa. Deus separou o pastor local, em qualquer contexto, talvez você esteja visitando aqui, você vai em outra igreja, ele separou esse pastor para pregar para você a palavra de Deus, para te exortar. E através da palavra de Deus, que o seu pastor local também traz, pregando a Bíblia, você vai receber a fé, que é dos eleitos de Deus. Através dessa fé, você vai conhecer a verdade, que é Cristo, e somente assim você vai conseguir se libertar do pecado. Terceira aplicação
é um pouco diferente, mas é bastante atual. Tenha misericórdia com o próximo. O estuprador de criancinha. O que esse cara fez é muito errado. Ele deve sim ser punido. Eu concordo, eu acredito nisso. Mas o que esse cara merece? Por mais que você não tenha feito o que ele fez, você era tão mal quanto ele. O que mede a maldade que você tem não é o que você faz, mas sim o que você pode fazer. Lógico que quando você faz, agrava muito a situação, fica evidente, é muito ruim. O que essa pessoa merece é o Evangelho. Assim como você que está sentado aqui hoje, você não é daquele jeito hoje, por quê? Primeiro, antes da fundação dos tempos eternos, Deus te elegeu. Deus mandou Cristo. Alguém pregou o Evangelho para você. A fé entrou na sua mente, entrou no seu coração. Você conheceu a verdade, que é Cristo. Conhecendo a verdade, você não é mais assim. Então pensa o quanto que é injusto você olhar para um caso de uma pessoa como aquele estuprador ou como qualquer outro caso de pessoa que não tem Cristo e falar, esse cara merece a morte. Você também merece a morte. A Bíblia ensina para a gente que da mesma maneira que você julga, você vai ser julgado. Tenha consciência disso. Tenha misericórdia, porque você não é melhor que aquela pessoa. Eu não sou melhor que aquela pessoa. Eu não sou melhor que você. É muito injusto a gente cobrar de uma pessoa alguma coisa que é impossível ela fazer. Como que a pessoa vai conseguir ser santa e irrepreensível se ela não tem Cristo? A última aplicação que eu gostaria de trazer para os irmãos é essa. Pregue o Evangelho a todos, indiscriminadamente. O máximo que você conseguir. Enquanto você tiver voz, enquanto você tiver perna, enquanto você tiver carro, recurso que for. Pregue o Evangelho. O Brasil está ruim hoje? Sinceramente, sim, ele está ruim. Porém, a graça de Deus ainda existe aqui. Quem reina hoje aqui é Satanás. O mundo ainda jaz do maligno. Porém, Deus é mais poderoso. E em meio a todo esse Brasilzão afora, existem pessoas que Deus já adotou como filho dele antes dos tempos eternos. E você não sabe quem é essa pessoa. O fato de Deus ter eleito não tira de você a grande responsabilidade de pregar o Evangelho para essas pessoas. Entenda que o contexto que você está, às vezes é no trabalho. Se eu estou no trabalho, tem uma pessoa reclamando do chefe. Você, a pessoa colocou para exortar aquela pessoa. Pessoa, você não tem que reclamar do chefe, você tem que ser submissa a ele. Se você não falar isso, quem vai falar? Você vê que tem uma pessoa na sua faculdade, ela está colando para passar. Se você não exortar ela, se você não pregar o Evangelho para ela, a fim de que ela pare de colar, quem vai falar isso para ela? É um mistério para a gente saber por que Deus quis salvar as pessoas dessa maneira. Deus podia simplesmente eleger a pessoa, salvar e todo mundo para o céu. Mas não. Ele deu um grande privilégio para a gente poder pregar o Evangelho e participar disso. O profeta fala, quão belos são os pés daqueles que proclamam a palavra de Deus. E naquele contexto, era deserto. O pé do cara devia ser muito sujo. Por que era belo o pé da pessoa ali? Porque ela cumpria, porque ela obedecia a comissão que Deus mandava para ela.